Oh, Yahusha. Oh, Yah. Oh, Yahusha. Oh, Yah. Oh, Yahusha. Oh, Yah. Porque Tu é o nosso Pai. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Gratidão, Papai, por mais uma vez estamos aqui reunidos no corpo do Mashiach. Sim, papai. Exaltamos e bendizemos o Teu nome, porque Tu és digno, Papai, de toda honra, toda glória, louvor e também toda adoração, Papai. Rendemos a Ti, Papai, tudo que somos, tudo que temos, rendemos a Ti gratidão. Que essa noite Tu esteja conduzindo mais uma vez o Teu povo, a Tua palavra, que não seja nós, mas seja Tu falando. A Tua voz, Papai, é o que nos agrada. A Tua voz, Papai, é o que nos faz perseverar. A revelação dos Teus segredos, Papai, tem nos dado um ânimo dia após dia. E por isso nessa noite, Papai, nós estamos aqui, porque queremos ouvir a Ti falar, Papai, conosco. Em nome de Yahusha, gratidão por tudo. Os irmãos que estão vindo a caminho, Papai, o trânsito está bem intenso. Guarde, livra. Dê um caminho mais rápido e seguro para que os irmãos cheguem em segurança. Em nome de Yahusha. Os irmãos que estão em casa, guarde eles de todo mal. Nos seus trabalhos também, livra de todo mal, no nome de Yahusha. No nome de Yahusha, Papai. Que Tu esteja nos abençoando e que a Tua palavra, Papai, venha ser cada dia mais revelada através do Teu mensageiro, porque essa é a nossa maior alegria. Gratidão, Papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja. Amados irmãos, hoje dia 17. Nós estaremos agora fazendo mais um ruminado desafio. Desafio do dia 16/11. Vamos abrir inicialmente em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Lucas 3, 21. Diz assim, ó: Ora, tendo todo o povo recebido a imersão, e no momento em que Yahusha também imergido, achava-se em oração, o céu abriu e o Espírito Santo de Yahweh desceu sobre ele em forma corpórea, como o quê? Como pomba. E do céu veio uma voz dizendo o quê? Hoje te gerei. Esse momento aqui, irmãos, é um momento muito especial. Esse momento aqui é... Qual momento, irmão Moacir? Qual que é o momento que nós sabemos, o principal, né? Que acontece aqui nesse momento? Hã? De quem? Aqui é o nascimento do filho varão? Nessa passagem aqui, quando desceu
O Espírito ali é o quê? Ali é que momento? Da imersão a gente viu. Eu quero saber que momento é esse. Não. É esse momento aqui, meu irmão, que nós lemos. Tendo recebido a imersão, Yahshua encontrava-se em oração e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de pomba. Isso, o Espírito veio sobre ele. Ele deu início a quê? Ao ministério de quem? Papai Yahshua. Mas, e ao visível ou Espírito? Não, ali é o mistério de ao visível que está no corpo de Yahshua. Correto? E essa voz que vem ali, vem para falar com o filho. Tu és meu filho, hoje te gerei. Né? Fazendo link com o quê? Fazendo link com os Salmos. Qual Salmos? Salmos 2. Vamos lá? Pai Jalso, irmão André. Vamos lá em Salmos 2? Só recapitulando, tá? Aqui é o ministério do papai Yahshua. Aqui é o ministério de ao visível com o Espírito. Ali é o ser completo naquele momento. Lembra disso? Ali é o ser completo. Tá entendendo, irmã Clarice? Tá? Ali é o ser completo. Corpo, alma e espírito. Irmã Clarice, o corpo ali é de quem? Qual Yahshua? Yahshua Micael, exatamente. Ali é Yahshua, o corpo ali é dele. Agora me explica, irmã Jailma, por que ali é o corpo do papai Yahshua Micael, corpo, e não é o corpo de ao visível? Por quê? Fala bem alto. Respire e pense. Lembra que o papai falou, deixa a resposta vir no cérebro. E nós temos a mente do Mashiach. Como nós temos a mente do Mashiach, a resposta ela vai vir conforme aquilo que aprendeu e ele te faz lembrar, né? Aí eu quero saber, e veio em forma humana, mas eu quero saber ali, eu quero essa explicação. Por que ali é o corpo do papai Yahshua Micael e não é o corpo do papai Yahweh visível? Não é o corpo, porque a gente sabe que aquele corpo ali é um corpo o quê? É um corpo terreno, irmã Jair? É um corpo celestial. Mas eu quero saber por que não é o corpo do pai e sim o corpo do filho. Aonde a gente vê essa representação? Não está lembrado? Irmã Léa. A gente vê essa representação na história de Abraão, quando Yahweh pediu Isaac. Exatamente. Aí a gente lembra lá que aconteceu com Abraão e Isaac. É muito importante nós lembrarmos desses detalhes. Muito importante. Por quê? Porque foi o momento que ao visível ele pede o que, irmã Júlia? Exato. Só que é o seguinte, ele fala assim: Abraão, eu quero teu filho, teu único filho. Mas a gente sabe muito bem que Abraão tinha quantos filhos, irmã Kátia? Ele tinha 2 filhos. 2 filhos. Quais eram esses 2 filhos? Era o... Pergunta aí, meu Marinaldo. Faz o pé já para te lembrar. Qual que é, meu Marinaldo? Ismael. Isso. Ismael. Ismael era mais velho, Isaac. Exato. Ismael era filho da Sara, não era? Sim. Ismael era filho de Agar. Ismael, filho de Agar. E Isaac,
filho de Sara. Qual que é o filho da promessa? Isaac. Entendeu, irmã Jair? Isaac, entendeu, irmã Clarice? Isaac, filho da promessa. Então, quando ir ao visível pede, e ao invisível, né? Pede para ir ao visível, o teu filho, teu único, e ao visível, já tinha filhos. Quantos filhos homens, irmão Osvaldo, e ao visível tinha? Filhos homens. Era 7 homens e 3 mulheres. Aonde a gente vê isso? A gente vê isso na história de Jó. Jó tinha 7 filhos homens e 7 filhas mulheres. Estão atentos. 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Muito bem. Apontando para as regiões celestiais, que é aqueles que são matrizes, que geram. Por que ele não pediu, irmã Julie? Por que ele não pediu mulher, filha mulher? Só os homens eram contados, mas eu quero entender, quero que saber se os irmãos estão entendendo. Por que ele não pediu mulher e pediu só homem? Ele não pedia para sacrifício mulher, pedia para sacrifício o animal macho. Por quê? Não é ainda, irmã Diene. Não é por isso. Por quê? Porque Ial disse assim: olha, todo macho primogênito que sair do seu rebanho é meu. É meu. Todo macho primogênito que sai. Todo não. O primeiro macho que sair é consagrado a Ial. Mas olha que interessante, a gente sabe muito bem que quando ele pede para Abraão, ele pede o teu filho, teu único, mas ele tinha 2, inclusive Isaac não era o filho mais velho, e sim Ismael era o filho mais velho. Eu pergunto, irmão André, por que Isaac foi tratado como filho da promessa, ou como primogênito nesse caso? Porque era filho da... Ela era filho de Sara, mais uma resposta mais celestial. Não, o cordeiro não era Iaush. Quer dizer, o cordeiro é Iaush. Perdão por falar, o cordeiro é Iaush. Mas a gente sabe que a pessoa é Micael. A pessoa dele é Micael. Mas eu quero saber por quê? Porque quando a gente pega na história, presta bastante atenção. Quando a gente pega na história, a gente vê que Ial dava honra para os filhos homens, mas que fosse da linhagem do que ele abençoou. Ele abençoou Sara e ele abençoou Abraão. Quando que ele abençoou Sara? Pai já chamado irmão. Quando que ele abençoou Sara e quando que ele abençoou Abraão para ter filho? Quando? Que momento? Isso, exatamente. E ali ele recebe uma visita e é falado para
para Sara, que ela ia gerar um filho na velhice. Ela riu e o anjo fala: por que você está rindo? Ela não ri. Não, você riu sim. Por acaso existe algo impossível para Yahweh? Então na velhice ela gerou quem? O filho da promessa. Uma representação que Micael é um filho da velhice. Entendeu? Quando eu falo filho da velhice, eu falo, ele é o último. Ele é o filho que Yahweh escolheu. Antes dele nascer, ele foi escolhido. Antes dele ser gerado por Yahweh visível, Yahweh invisível escolheu Micael. Entendeu? Por que eu posso afirmar isso, irmã Julie? Por que primeiro ele escolheu Micael? Por que ele escolheu Micael, melhor dizendo, antes dele nascer? Vamos abrir aqui em Irmial 1. Irmial 1. Irmial. Esse aqui é o profeta que não pôde o quê? Se casar, nem ter filhos. Judiação, né? Mas é a condição de que ele foi separado para trazer a palavra de Yahweh. Veio com propósito. Irmial é uma condição especial para Yahweh. Ele já veio com um propósito estabelecido. Micael é uma representação neste ponto de Irmial, que já vem com um propósito estabelecido, uma vez que todos os anteriores, de certa forma, não agradou a Yahweh, a ponto que Yahweh falou assim: eu vou separar um para mim, e este vai ser especial. Vendo que todos os demais tinham seus corações voltados para a obra da carne do corpo celestial. Como assim da carne do corpo celestial? Porque existe corpo terreno e existe corpo celestial. Lá em cima também eles tinham vontade do corpo celestial, assim como aqui embaixo o ser humano tem a vontade da carne. Lá em cima também tem a vontade da carne celestial. Quando eu falo carne celestial, eu estou querendo dizer o quê? Eles, em vez de ficar com o pai para auxiliar, eles gostavam de ficar andando com Lúcifer para ficar se divertindo, para ficar vendo as coisas, e se esqueciam de quê? De que Yahweh queria fazer algo muito maior. Abrirei Irmial, versículo 4. A palavra de Yahweh me foi dirigida nos seguintes termos: antes mesmo de te modelar, Irmial, no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Viu que ele foi consagrado antes? Escolhido por Yahweh antes. A partir desse momento, Yahweh estabelece todo primogênito que sair do seio, seja animal ou seja do ventre da mãe, vai ser consagrado a Yahweh. Todo macho vai ser consagrado a Yahweh, porque ele vai ser o primogênito. Então aqui Yahweh estabeleceu essa condição para falar que o filho primogênito escolhido, filho da promessa, é Micael.
Dos 9, dos 10 filhos, ele escolheu um. Quem? Micael. Ele escolheu um. Quem? Micael. Micael é o filho da promessa. Representação de quem? Isaac. Aí fala assim: antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse: ah, mestre Al, eis que eu não sei falar, porque sou ainda criança. Nesse tempo aqui, lembrar o segredo que o papai contou, eu não sei se os irmãos prestaram atenção em algumas ministrações passadas, mas o papai explicou. Quando Micael ele recebe essa promessa, ele recebe essa convocação, quando criança ainda, os seus irmãos já tinham famílias, descendentes, e ele ainda era uma criança, quando ele é escolhido. Ele não tinha família, não tinha descendente, não tinha nada. Ele não tinha nada, diferente dos irmãos, que já tinham uma descendência, já tinham uma linhagem. Está entendendo agora? Então, a gente pega aqui, ó, Salmos 2, vamos lá. Gratidão, papai, né, meus irmãos? Todas as vezes, irmãos, que o povo, se esquecia de algo, ou melhor dizendo, quando o povo se esquece de algo, vou falar no tempo antigo, se esquecia de algo, o que Al fazia? Irmão Robson Magela. Irmão Robson Magela. O que Al fazia quando o povo se esquecia dele, ficavam acomodados, e Al fazia algo. O quê? O que Al fazia? Hã? Não. Pergunta o irmão André. Levantava um opressor. Levantava um opressor. É o caso de quê? É o caso do Egito. Porque o faraó era bonzinho. O faraó, na época de José, era um faraó bonzinho. Era um faraó que não estava trazendo uma carga pesada. Então o povo ficou o quê? Estamos na terra farta, tem tudo aqui. Tem cebola, tem alho, tem cordonice. Eles gostavam de cordonice? Gostavam. Tem tudo isso. Aí Al fez o quê? Levantou um faraó o quê? Ruim, mal, um opressor. Aí o povo se lembrou de Al. É este mundo hoje. É este mundo hoje.
O administrador infiel, ele se passa por bonzinho agora. Ele dá carro, ele dá casa, ele dá prosperidade financeira, ele dá saúde, dá uma vida arregalada. Ele faz isso. Aí o povo se esqueceu de algo. Aí, no tempo do fim, levanta o opressor. Levanta o opressor. E quando levanta o opressor, ele faz o que agora? Ele vai ser bonzinho pro povo, vai dar bênção pro povo? O que você acha, irmã Flávia? É. E quem é esse opressor? Satanás. Satanás. Encarnado? Não. Como é que fala a palavra? Infundido no corpo de Emanuel. Aí o povo vai se lembrar que existe um pai de verdade, mas quando isso acontecer, eles já estão presos, amarrados. Aí vai ter que clamar muito, invocar muito, porque o que vai vir vai ser para opressão, e opressão mesmo. Então tá, a gente está entendendo, né? Salmos 2 diz assim, versículo 6: fui eu que consagrei meu rei, viu? Fazendo link lá com o Irmial. Fui eu que consagrei meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Quando ele consagrou esse rei, ele ainda era uma criança. Ele ainda era uma criança. Mas ele estava com o pai dele, auxiliando. Por isso que quando a gente vê em Provérbios, o que? Irmã Clarice, aonde que eu vejo em Provérbios que ele é uma criança trabalhando com seu pai? Você conhece essa passagem, irmã? É? Mas você não lembra nem o que está escrito, não? Isso. Irmã Delminha, aonde que está essa passagem? Que ele era uma criança trabalhando com seu pai. A gente já falou tanto, irmãos. Mensageiro de Sardes falava tanto, mas o papai, quando a gente teve a revelação, já tem muito tempo. Isso, o que? 8, exatamente, viu? É só com a cabeça profissional. Vamos lá? Provérbios 8, versículo 30, exatamente. Isso aqui é só para a gente aquecer, tá? A gente chegou agora, né? Invocamos. Aí agora a gente está dando uma aquecidinha para a gente fazer o desafio, né? Respirar. Provérbios 8, versículo 30. Eu estava junto com ele como mestre de obra. Não era o mestre de obra, mas era como mestre de obra. Eu era seu
encanto todos os dias, todo o tempo, brincava em sua, brincava na superfície da terra, encontrava minhas delícias entre os homens. Ou seja, ele brincava. Quem brinca é o que, irmã Flávia? Quem brinca é uma criança. É uma criança. Quem brinca é uma criança. Então, aqui faz um link com Irmial 1. Eu não sei falar. Isso aqui, irmãos, é para os irmãos regozijar. Os irmãos têm que captar isso aqui, regozijar, se alegrar. Por quê? Porque quando você pega Irmial 1, conecta com Provérbios 8:30 e conecta com os Salmos 2, você vê uma conversa do pai com o filho. Ele dizendo assim: olha, eu te gerei no ventre materno, eu te conheci antes de você nascer, meu filho. Eles criando a terra e eles conversando. Aí ele falou assim com ele assim: Micael, pede o que você quiser, eu vou te dar. Aí ele fala: me dê a sabedoria e inteligência para eu saber cuidar deste povo. Aí ele instrui, falando assim: olha, meu filho, segui a disciplina, seja atento aos meus mandamentos, aos meus preceitos, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque serão bem-sucedidos os seus passos. Aquele que te abençoar, será abençoado. Aquele que te amaldiçoar, será amaldiçoado. Não foi essa a promessa para Abraão? É uma representação disto. E nisso você consegue compreender quem é Micael, quem é Yahusha Micael. Você consegue compreender e falar assim: gente, Yahweh levantou para ser a sua boca, e Yahweh levantou também para ser o seu opressor. Cansei. O irmãozinho está lá com um problema, que você vai precisar de 3 homens para ajudar e achar a irmã Léa para pegar a carretinha lá, para puxar ele lá. Está deixando as coisas tudo no chão lá. Geladeira, um monte de coisa que você precisa de mais alguém para ajudar você rápido. Tá. Pode. Bom, a irmã Léa está achar. Chama o irmão. Chama o irmão. O irmão José Armando é forte. Já tem suficiente, irmão. Já tem suficiente, irmão Moacir. Irmão Moacir? Já tem suficiente. Vamos dar sequência aqui, irmãos. Então, olha só. Vocês compreenderam? Então, vamos discorrer aqui rapidamente. Irmial 1, ele fala: antes mesmo de te modelar, Irmial 1:5, antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Viu a palavra consagrei? Presta atenção, irmãos. Pega a Bíblia aí, marca aí: consagrei. Eu te consagrei. Eu te consagrei. Eu te consagrei. Quem consagrou quem, irmã Léa? Pois é, vocês estão viajando, irmãos. Vocês estão desatentos demais. Irmã Robson Magela, quem consagrou quem? Isso. Consagrou quem? Micael. Isso, ungiu ele. Aí, fazendo link aonde? Fazendo link em Salmos. Salmos 2, versículo 6. Fui eu que consagrei, viu?
Eu não sei vocês, mas eu me alegro. Porque ele fala assim: Micael, eu te consagrei. Em Salmos 2, está profetizando: fui eu e ao visível que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Fazendo link com o quê? Fazendo link com o Salmo 68. Link com o Salmo 68. Isso aqui é a nossa brincadeira, irmãos. Lá fora o mundo brinca de fazer o quê? De conquistar coisas, conquistar bens materiais. Aqui nós brincamos de conhecer os segredos, e quando você começa a ler dessa forma, você fala: gente, isso aqui aconteceu muito antes da terra existir, E é uma delícia a gente conhecer. desse mundo aqui todo existir, e é uma delícia isso, é uma maravilha. Oi? Irmial 1:5. 1:5-6. Leia, abre aí, lê bem alto pra gente. Fique em pé e lê em voz alta. A irmã já é alta e ela vai ler. Tudo de pé. 1:5. Só o versículo 5. Lê bem alto, mas de pé. Não, isso não é alto não. Isso não é alto não. Tem que ser alto. Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Aí, eu te consagrei. Agora pode ficar em pé. Agora vai lá em Salmos 2. Salmos 2, versículo 6. Tem que usar o marcador. 2:6. Fui eu que. Aí, fui eu quem? Qual Yau? Visível. Isso, vai. Foi eu que consagrei o meu rei Continua. sobre Sião, Minha montanha sagrada. minha montanha sagrada. Agora posso sentar. Gratidão. Ou seja, fui eu, Yau, que consagrei meu rei. Fazendo link com Irmial. Eu consagrei, eu te consagrei. Onde que ele consagrou? Na montanha. Qual montanha? E onde que é essa montanha? Palácio de Marfim. Consagrou ele lá nas regiões do Palácio de Marfim, na montanha sagrada. Então está falando que quando ele estava lá no Palácio de Marfim, irmã Diego, ele pegou ele e falou assim: ó, eu te conheci, eu te consagrei. Na minha montanha sagrada, na minha montanha sagrada, na minha montanha sagrada, minha montanha sagrada. Quando ele fala minha, é porque tudo foi feito por ele e para ele. Se tudo foi feito por ele e para ele, então está falando aqui é Yau visível, porque tudo foi feito por ele e para ele. Minha montanha sagrada. Não está falando assim, a montanha sagrada do meu pai foi consagrado um rei. Não, está falando na minha montanha sagrada. Então, aqui é Yau visível, falando. Aí a gente vai em Salmo 68. Salmo 68, versículo... Salmo 68, versículo 16. Que diz: ó montanha de Yau,
montanha de Bazã, montanha elevada, montanha de Bazã, ó montanhas elevadas, por que invejais a montanha em que Ial quis habitar? Aí ele coloca os filhos agora como montanhas. E fala, por que vocês estão invejando? Porque eu consagrei e quis habitar nele. E por isso está escrito que o primeiro Adão é alma vivente, mas o segundo Adão se tornou espírito que dá a vida. Quem é a árvore da vida, irmã Edna? A árvore da vida é Ial. Ial visível. Isso. Ial visível. Quem que é a árvore da vida? Ial visível. E se disse que este segundo Adão se tornou espírito que dá a vida, está falando que o espírito que está na árvore da vida foi passado para ele dar vida, como fruto da árvore da vida. E todo aquele que come do fruto da árvore da vida passa a ter vida, e vida em abundância, vida eterna. Isto é o que? É a condição que Micael, ou Yalcha Micael, ele se tornou espírito que dá vida, porque ele é o fruto da árvore da vida. Então, quando Ial consagrou ele, infundiu nele também o espírito de vida. Você, Micael, está na responsabilidade de dar vida. Isso quando criança. Aí, quando ele vai formar a terra, ele pega Adão e começa a modelar. Quem que modelou Adão, irmã Iraci? Adão terreno. Quem que modelou Adão terreno? Ial visível, muito bem. E quem que deu o espírito da vida? Yalcha Micael. Ele soprou. Aí o pai fala, eu modelei, agora você tem o meu espírito também. Sopra e dá vida a este ser terreno. E ele soprou. Quando ele sopra, ele deu vida. Vida a quem? A Adão. Então Adão é o alma vivente, este. Mas o segundo Adão, ele se tornou. Ele era espírito da vida? Ele se tornou, porque Ial nele quis habitar. E as montanhas se invejaram, porque ele quis habitar no menor. Entendeu? Ele se torna o espírito da vida em Gênesis 26, 1:26. 1:26, quando ele está formando o homem, ali você sabe que o 1:26 está fazendo ali os seres celestiais. Então ali é sendo feito, né? Já ali estava sendo feito eles, né? Os matrizes e tudo mais. Mas apontando também para Adão. Façamos o homem, Adão, terreno, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Eram dois fazendo, né? Então, ali nos seres celestiais ali, Micael já estava ali com Ial visível, ele estava sendo gerado ali naquele momento. Você tem que lembrar o seguinte: os querubins foram feitos no 5º dia. Então, quando foi feitos os querubins, já tinha Micael? Então, aquela parte quando ele é criado, ele é feito no 6º dia. E a gente sabe muito bem que os querubins, eles almejavam ter nascido no 6º dia, porque aqueles que nasciam no 6º dia, estavam nascendo no 6º dia, eram aqueles que iriam dominar sobre os querubins. Entendeu? Então era uma maravilha os querubins falassem assim: poxa, por que eu não fui gerado, criado no 6º dia? Fui gerado primeiro e vou ter que ser subordinado daquele que é gerado depois.
é aquele caso assim, né? Se chegou agora e já senta na janela, já porque foi Ial que me colocou, né? É só para a gente esparecer e lembrar de que nós estamos andando com aquele que de tempos antigos que Ial escolheu para nele habitar. E quando fala boca de Ial, não é simplesmente porque ele fala por Ial, é muito mais além do que isso. É muito mais além do que isso, muito mais além. Boca de Ial é simplesmente o fato de que ele transmite a mensagem de Ial, mas Ial habita nele, por isso que fala, chama ele de mestre, mestre Ial. O Jacó, né? Iacov, ele fala, Ialcov, né? Ele fala, eu vi Ial face a face, e a minha vida foi salva. Ele viu Ial? Não, ele viu o anjo que representa Ial. E se ele que viu Ial face a face teve a vida salva, e nós que andamos com ele? Ele foi salvo do irmão. E nós? Nós estamos sendo salvos. Quero. E nós? Aqui, ó, pode pôr aqui. Ah, não, tá a xícara aqui. E nós que andamos com ele? Você quer o café? Você não toma café, não? Ah, tá. Entendeu, irmãos? Nós andamos com ele, o pai dele, porque é o cuidado, o carinho, Exatamente. o amor, a sinceridade. Exatamente. Então, quando você pensar em Micael, não pense em Micael numa condição de que, é um ser que eu tenho que ficar, vou adorar ele. Não. Pense na condição de que você está se reverenciando à vontade de Ial. Porque, alguém quer café, irmãos? A irmã pega. Porque, se você olhar para Micael e olhar para ele e falar assim, este aqui foi aquele que Ial escolheu para nele habitar, você não precisa temer a nada, porque quem vai à nossa frente é Ial. Aí fala assim, do alto vem o meu, eu olho para o alto, e do alto vem o meu socorro. E que momento que o socorro do alto veio, irmão? Moacir. Entra no assunto. Veio, tá certinho. Veio para mim, Ial, Micael, resgatou ele com os seus, para não cair nas garras e nem na rede de Emanuel. Certinho. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando que nós estamos andando com ele. Se Ialcov viu ele, teve um contato de um dia e teve a vida salva, quem diz nós então que andamos com ele teve a vida salva? Aí eu perguntei, do alto veio o nosso socorro. Que momento que do alto veio o socorro? Do filho varão. O nascimento do filho varão é o nascimento do socorro do povo de Israel. Inicialmente o dízimo dos dízimos. Gratidão, papai? Gratidão, papai. Essa passagem que eu estava tentando lembrar. Muito bem. Eu elevo o meu... irmão, é muito bem. Salmos... Vamos pegar esse salmo que eu quero... eu lembrei do link. E no... irmão,
muito bem. Você fez o link certinho comigo aqui, que é esse link que eu queria fazer, só que eu não lembrei do versículo. Vamos abrir rapidamente. Salmos o quê? Salmo 121? Vamos lá. Aqui, ó. 121. Ergo os olhos para as montanhas. Olha, viu o link lá com o Salmo 68? Eleva os olhos para as montanhas. De onde virá meu socorro? Meu socorro vem de Yahvé, que fez o céu e a terra. Viu? Ele eleva para a montanha. E qual socorro vem? Da montanha que Yahvé quis habitar. O socorro vem de qual montanha? Vem da montanha de Barzã? Não, porque da montanha de Barzã, esse povo aí fora está clamando: Deus, Jeová, Jesus, todo esse paganismo ao qual é referido para Satanás. Mas, exatamente, eu ergo meus olhos para as montanhas. Mas espera lá, de qual montanha vai vir o socorro? Vem de Sião, aonde Yahvé quis habitar. A montanha de Yahvé, minha montanha. Ele fala, minha montanha. Por que minha montanha? Porque tudo foi feito por Ele e para Ele. Gratidão? Papai. Então agora nós vamos iniciar o nosso desafio, né? Agora deu para esquentar, né? Hã? Ó, 52 minutos, acho que deu para esquentar, né? Tá. Ó, pergunta 1. Nós vamos para a irmã Marlene. Você vai saber responder. Ele se tornou a pedra angular, a pedra principal. 1 Pedro 2, que isso está. Quem se tornou a pedra angular? Irmã Marlene. Quem que se tornou a pedra angular? Exatamente. Agora eu pergunto: e qual a função dessa pedra no templo? Principal, né? E qual que é a função dela? A função dela é sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Aí eu quero abrir um contexto para os irmãos. Vamos abrir em Isaías, não, Ialcha 28, do profeta maior. Fala o profeta maior, que são profetas maiores, né? Que esses dias eu estava ouvindo a ministração do papai. Aí falou pra gente já ir acostumando a tirar os nomes, né? Aí hoje eu tava assim, ó, sai Isaías. Aí a gente lê e ainda fala, né? Sai Jeremias, não, vamos falar o nome certo. Ialcha 28, versículo 16. Lê bem alto pra gente, irmão Moacir. Bem alto, pode ficar de pé. Por essa razão, Ialcha 28, 16. E por essa razão, que assim diz o mestre de Alfa. Eis que porém se uma pedra de granito. Ó, eis que porém aonde? Em? Sião. Eis que porém, fazendo link com Salmos. Na minha montanha eu ungi o meu rei. Viu? Vai, continua. Por essa razão, que assim diz o mestre Alfa. Eis que porém se uma pedra de granito.
pedra angular e preciosa, uma pedra de alicerce bem firmada. Aquele que nela puser a sua confiança não será abalado. Isso. Aquele que nela colocar a confiança não será abalado. Agora, faz para mim um link, irmão Moacir, com abalado. Fala o quê? Não. A montanha que não se abala. Aonde que está? E aonde que está isso? Então vamos lá. Isso tudo é conexão. Salmos 125. Os que confiam em e ao. Vamos lá. Os que confiam em Al, Salmo 125, 1. Os que confiam em Al são como o monte Sião, é a montanha que Al quis habitar. Os que confiam em Al são como o monte Sião. O monte, não é as montanhas. Por isso que fala, eu ergo meus olhos, de onde vem meu socorro? Meu socorro veio de Al, que fez o céu e a terra. Agora ele fala, qual Ial? Ial, que é a montanha que onde Ial quis habitar. A Bíblia de... King James. Não, a outra Bíblia de Almeida fala os montes de Sião. Os montes não, exatamente. Aí ó, os que confiam em Al são como o monte Sião, nunca se abala, está firme para sempre. Aí fazendo link lá com Irmial 28:16, que você leu o que, irmão? Quem nela colocar a sua confiança jamais será abalado. Fazendo link aqui, ó, que o monte, aqueles que confiam em Al são como o monte Sião, que não pode ser abalado. Está falando o quê? Aqueles que estão buscando o seu socorro em Ial, que é, neste caso, Ial Shamikayal, estão sendo o quê? Firmados como rocha, para não serem abalados. Porque ele fala, aí pega Hebreus, que ele fala, mais uma vez, abalarei não somente o quê? Não somente a terra, mas também o céu. Ou é o contrário? É? Vamos abrir lá? Vamos abrir lá. Hebreus, né? Hebreus, né, irmão Moacir? Vamos abrir, ó. Hebreus. Vamos achar. O ruminado de desafio, ele entra também para ampliar, né? Hebreus 12? Ele cuja voz um dia abalou a terra. Isso. Doze, 26. Vamos pegar o 25. Vamos pegar aqui do versículo 18. Diz assim, ó. Hebreus 12:18. Vós não vos aproximastes da realidade palpável, o fogo ardente, a escuridão, as trevas, a tempestade, o som da trombeta e o clamor das palavras, cujos ouvintes suplicaram que não se falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado.
Até um animal, se tocar a montanha, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era terrível o espetáculo que Marcha disse: sinto-me o quê? Aterrado e trêmulo. Mas vós, agora ao contrário, mas vós vos aproximastes do monte Sião, a montanha que Iau quis habitar, e da cidade do Iau vivo, a Yalxalã celeste, a Sara, que é a Yalxalã celeste, é a Sara, não é H, é Sara, e de milhões de anjos reunidos em festa, e da assembleia dos primogênitos. A assembleia dos primogênitos é uma coisa, milhões de anjos é outra. Milhões de anjos em festa é uma coisa, a assembleia do primogênito é outra. A assembleia é 144 mil. A assembleia dos primogênitos é o Monte Sião, tá? E você tem o lugar onde fica muitos e muitos anjos. Você vê lá que os querubins são mais de 200 milhões. São chamados também de anjos. E da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Cujos nomes estão escritos nos céus. Aí a gente pega, vamos ler aqui de novo, versículo 23. E da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão inscritos nos céus. E de Iau, o juiz. Aí a gente sabe de Iau, o juiz. Quem é o juiz, irmã? Jailma. Quem é o juiz? Qual Iau? Não. Aceito, mas é Micael. O juiz é Micael, tá? Porque é aquele que vai julgar. Por isso que foi otorgado ao ancião o quê? O poder, autoridade para julgar todas as nações. Isso está onde? Em Daniel o quê? Daniel 7. Viu um ancião sentar-se, não foi? E veio um como o quê? Filho do homem, e outorgou sobre o ancião autoridade, poder e honra. Ok? Volta aqui. E de Iau, o juiz de todos, está falando dele, deste Iau, que carrega o nome de Iau, e dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, e de Yalxa, o mediador de nova aliança. Então, quando a gente pega aqui a pergunta, fala: ele se tornou a pedra angular, ou seja, ele é o mediador de nova aliança. E Yalxa, Micael, mediador de nova aliança. E do sangue da aspersão mais eloquente do que de Abel. Por que é mais eloquente do de Abel? Irmã de Eli. Ah, é? Era mesmo? Então agora fala. Por que o sangue mais eloquente que o de Abel? Por quê? É um sangue de quem? É um sangue de Yalxa. É o sangue de Yalxa. O sangue de Yalxa que foi derramado no madeiro. Este sangue é o sangue que clama mais do que o de Abel. Porque quando Caim mata Abel, ele matou um inocente. E ele era filho de Caim. Caim era filho de Emanuel. Filho de Emanuel.
Então, quando aquele sangue é derramado no madeiro, é o sangue de Yahshua Mashiach, mais eloquente, porque ele fala muito mais alto, porque é um sangue também de um inocente, que morreu em favor dos pecados, dos pecadores, para reconciliar tanto os seres da terra como os seres do céu. E ali a gente sabe muito bem que no corpo, na morte do papai Yahshua, tinha Ial visível, Ial Yahshua Micael, o Espírito, ser completo. Por isso que na morte de Abel, Ial visível, né? Ele diz: o sangue do teu irmão está clamando a mim. Isso. Né? O sangue do teu irmão está clamando a mim. Está clamando a quem? Está clamando àquele que faz justiça. Que está falando: eu quero o vingador de sangue. E você vê a alma, aqueles ali que estão clamando por justiça, em Apocalipse 6, versículo 9, no quinto selo. Mas o sangue do papai Yahshua, aqui, ele foi derramado, e ali era a alma, sendo que? Sendo morta, não. O corpo sendo morto, a alma voltou para Yahweh, mas a gente sabe que ali é a representação dos dois cordeiros no mesmo corpo, os dois cordeiros no mesmo corpo, correto? E ali o pai vem no corpo do filho. O pai vem no corpo do filho. Se o pai vem no corpo do filho, a identidade que comanda aquele corpo é a identidade de Yahweh visível. Logo, quem morre no madeiro, o corpo de Yahshua é morto fisicamente falando, e a representação dos dois cordeiros que também é morto. Tanto é que o espírito ele sobe, o espírito ele desce, a representação da morte, os dois cordeiros, ok? Vamos lembrar, presta atenção, vamos lembrar. Essa foi até uma mensagem que o papai cita, que a irmã Diane fez caretinha. Fez caretinha. Qual? Lá atrás, o papai explicou que Ial invisível pediu para Ial visível, seu filho. Aí quando ele vai sacrificar o seu filho, teu único, é quem? Quem é este filho? Yahshua Micael, ok? Quando ele vai sacrificar esse filho, Ial invisível fala: não, eu quero você no lugar do seu filho, ok? Então o que acontece? Yahshua é sumo sacerdote do templo. Yahshua é sumo sacerdote do templo. O pai dele também era um sumo sacerdote, mas ele se tornou sumo sacerdote no lugar do seu pai, e foi para sempre. Os demais foram experimentados, não foram aprovados, e este foi experimentado e foi aprovado. Por isso nós temos a pedra perfeita, experimentada. Na Bíblia King James, no livro de Yahshua, do profeta, fala que a pedra foi experimentada. Sendo assim, Yahshua, que é o filho de Yahweh visível, dá o seu corpo para o seu pai celestial. Aí é um corpo, é um corpo celestial lá em cima. E ao visível,
ele adentra no corpo do seu filho e desce para a terra como um embrião dentro de Miriam, trazido por Gabriel. Ok? Ok? E ele fala para Miriam: Miriam, você vai gerar um filho. Vamos pegar essa passagem que tem um detalhe para os irmãos compreender, que o papai já explicou e eu só quero reforçar. Vamos abrir aqui em Lucas. Lucas, não é difícil entender, também não é fácil. Os irmãos só têm que entender que existe, irmã Flávia, corpo celestial e existe corpo terreno. Aí nós vamos ver que agora o pai vem no corpo do filho. Aí nós vamos entrar aqui para a irmã entender, tá? Ó que incrível. Lucas 1:26 faz link com Gênesis 1:26. Lucas 1:26, olha para você ver. Olha aqui, ó. Lucas 1. Que está apontando qual é o nome dele lá nas regiões celestiais, quando ele está servindo o seu pai. Presta atenção, porque quando ele vem em batalha, a gente sabe que o nome dele é Micael, mas a forma original dele é Micael. Por isso que ele é a sexta haste do candelabro. A sexta haste do candelabro é um dos filhos matrizes. Como filho matriz, chama-se Micael, mas como aquele que trabalha com seu pai, ajudando, auxiliando no templo, nas coisas, é o que? Ialcha, porque exerce a função no templo. Aí, olha só para você ver que Gabriel, ele já aponta para aquele que é a imagem e semelhança de Ial visível, lá atrás. Olha só, Lucas 1:26. No sexto mês, o anjo Gabriel, no sexto mês, lindo, né? O anjo Gabriel foi enviado por Ial, o anjo Gabriel foi enviado por Ial a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o mestre está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Miriam, encontraste graça junto de Ial. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Ialcha. O chamarás, porque o Gabriel já sabia qual era o nome do filho. Entendeu, irmã? Gabriel já sabia qual era o nome do filho. Qual era o nome do filho lá em cima? Ialcha. Então, quando ele fala, e o chamarás com o nome de Ialcha, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o mestre Ial lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará a casa de Iacove para sempre. E o seu reinado não terá fim. Ok? Ok até aqui? Qual que é o meu objetivo de ler essa passagem? Que o anjo Gabriel anunciou o nome que ele já
Tinha. Aonde? Lá em cima. Logo, subentende o quê? Que no momento que Gabriel anunciou, foi colocado dentro de Miriam um ser celestial, ok? Que veio em forma embrião. Um embriãozinho. Com uma alma, identidade. É difícil de entender isso? Ainda, irmã Flávia? Paz de alça, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Senta aí, vão ouvir a palavra. Daqui a pouquinho a gente vai abraçar vocês, tá? Tá. Tá bom, deixa os irmãos se acomodar. Pode falar, irmão. Dois. E Alcha. Para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de nós, conforme chamou antes de ser concebido. Isso. É porque isso aqui é uma lei israelita de que depois do outro dia o menino é apresentado. No 8º dia. Toda criança no 8º dia é apresentada. É feita a circuncisão, conforme a lei de Marcha. A lei de Marcha é feita uma circuncisão na criança depois de 8 dias. Entendeu? Ele é circuncidado e é dado o nome. Nesse momento. É como se fosse o registro de cartório hoje. Hoje acontece imediatamente, né? Mas a lei ali, o menino ficava 8 dias e no 8º dia é feita a circuncisão e se colocava o nome da criança. Tá ok? Mas aqui eu quero que a irmã Flávia e os demais irmãos entendam o seguinte. Existem coisas, irmã, que nós vamos compreender quando nós estivermos lá, tá? Mas quando você fala assim, ó, existe corpo terreno, existe corpo celestial, ok? E ao invisível deixou o corpo, e ao visível, perdão, deixou o corpo no palácio de marfim. Ele adentra dentro do corpo do filho. O filho agora ficou sem corpo, lá em cima. Este corpo celestial, ele se transforma em um embrião. E o Micael, Yahshua Micael, ficou sem corpo. Ficou só o espírito. E ele desce. Tanto é quando ele desce, ele entra em Miriam, o menino nasce, depois que o menino nasceu, assim que o menino nasceu, achega-se ali um exército junto com o anjo, para anunciar o nascimento daquela criança. O anjo é em espírito. Exatamente. Entendeu? O corpo celestial de Yahshua Micael desceu na terra. E ele ficou sem corpo. Tanto Yahshua Micael como Ial visível ficou um ser incompleto. Ok? Porque no corpo que ele estava era só um corpo da terra, mas era um corpo que não passou por contato sexual. Fato. Sendo assim, esse corpo é um corpo justo, perfeito, ok? Imaculado, que morre por aqueles imperfeitos. E por que este corpo? Porque é o corpo do sumo sacerdote.
Porque o sumo sacerdote é o cordeiro que é o sacrifício. Mas naquele momento, a alma que é ao visível é que enfrenta isto de frente. Sofrimento, a dor, a angústia. Percebe? A mesma coisa quando o espírito já estava no corpo, que o espírito já estava no corpo quando ele foi morto no madeiro. Ele enfrenta, o espírito vê tudo aquilo e sente a dor do seu pai. Entendeu? Então quer dizer que Micael, o veio do espírito, ele entrou no seu pai. Ele entrou no seu pai no momento da imersão. Isso. Deixou a alma dele lá em cima. Deixou não, a alma dele vem. É o espírito e a alma andam juntos. Nesse caso, porque ele, presta atenção. Não, presta atenção. Os irmãos bolam muito. Presta atenção. A alma é a identidade, é a característica daquilo que te dá sentido. Ok? É a identidade. Então, quando a gente fala da alma, a gente fala que é um ser que pode estar junto com o espírito ou não. Quando eu falo o espírito, eu estou me referindo a pessoa de Ial compartilhada através do filho. Ok? Então vamos falar assim, respira, vamos falar assim, para fique claro, para a irmã entender. A alma é você. O seu corpo é sua alma. O seu corpo que agora é a sua alma. Hã? Não, o seu corpo é a sua alma. Não, coisas distintas. Isso, exato, separadas. Então você tem corpo, alma, espírito. É o espírito de Ial compartilhado. Ok? Para ser um ser completo depende de Ial. Enquanto não tem o ser completo, o ser fica corpo e alma. O corpo morre. Quando eu falo corpo natural dessa terra, ele morre e apodrece, fica só osso. Mas a alma, ela fica adormecida, aguardando o momento dela receber novamente um corpo. Então, quando Ial desce no corpo do seu filho, desceu a alma dele, identidade de Ial visível, dentro do corpo do Filho Celestial. E o Filho Celestial, a alma do Filho Celestial saiu do corpo, ficou só o corpo sozinho. E Ial invisível entra nesse corpo e desce no ventre de Maria. Tá? Aí deu-se o que? A origem. E aí ele na morte fala assim, o profeta fala assim: espada, levanta-te contra o meu pastor. Quem é o meu pastor, irmão Osvaldo? Isso. E quem é o homem meu companheiro? Ial visível. Então dentro do corpo estavam os três. Quer dizer, estavam os dois, com o ser completo, corpo, alma e espírito, na morte no madeiro. A espada, que é a palavra de Ial, que é mais penetrante do que a espada de dois gumes, São Paulo explica, é capaz de separar alma do espírito. Então ela fez o que? Separou a alma do espírito. A alma volta para a luz inacessível e o espírito desce para as regiões, para as profundezas da terra. E o corpo? O corpo fica, porque é a matéria desse plano que nós vivemos, é a forma humana. A matéria da forma celestial não é visível, a não ser que o ser celestial queira aparecer.
Ah, pronto. Aí estava o segredo. Entendeu? Porque o ser celestial, ele não é visto. A gente não consegue ver. Por isso que fala assim, ó, o reino de Al não é visível. Você não vai dizer, ele aqui, ele ali, ele lá. Porque o reino não é visível. Está falando que aquele que é o herdeiro, você não está vendo ele. Ó, esse aqui é o herdeiro, gente. Esse aqui é o ser celestial que desceu. A terra toda está conhecendo, não. Via. Entendeu? Oi. O senhor não podia ir lá para só colocar o carro lá desse lado de cá, porque nós não tiramos as coisas mais pesadas, porque a gente quer certa opinião, e depois não precisa, o restante está tudo embalado, nós pode ir lá colocar, não? Pode não, vai lá. Vai lá. Eu vou esperar, porque eles estão terminando. Tem a toalha ali. Mão de guerra é forte. Pode ir lá, Tomara. Acompanha ele lá. Isso aqui, ó, muito bem. A irmã Marlene lembrou. Lembra da passagem de Emaús? Então, de repente, ele ficou invisível. Que ele quis ficar invisível para não aparecer mais para eles ali. Você lembra ali de quem? Você lembra ali Gabriel. Gabriel, ele se manifestou para Daniel, irmã Flávia. Gabriel se apresentou para Daniel, para ele ver. Sim. E ele se apresentou com 4 faces ou com uma face? Com o rosto humano. Mas ali era um anjo, filho de Ial, visível. Ali era um querubim, mas com uma face humana. E só manifestou uma face. Exatamente. Essa é a condição. O ser celestial, ele tem esse poder. Ele se manifesta quando quer ou quando não quer, conforme a vontade daquele que enviou. Se aquele que enviou fala, se manifesta, ele se manifesta. Se aquele que enviou fala, não se manifesta, ele não se manifesta. Outro exemplo, Micael. Micael se apresenta a Ialcha, Josué, Ialcha. Josué fala, você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele fala, eu não sou nem dos seus e nem dos seus inimigos. Eu vim na responsabilidade de comandante do exército de Ial. Entendeu? Ali ele se manifestou. Ali ele se manifestou. Tá? Quando veio falar para Abraão também, ele ia ser pai, Isso. 3 anos. Isso. E segundo a história, né, a passagem, eles comeram com Abraão. Isso. Ficaram aqui. Porque eles podem comer. Eles podem comer. O ser celestial, irmãos, eles comem. É aquilo que nós explicamos. Só que nós não temos as vontades fisiológicas. As vontades fisiológicas não existem para o anjo. Entendeu? Então, quando pega lá e Ialcha Micael desceu no ventre de Miriam, ele desceu em forma humana, porque ele quis se manifestar em forma humana. Mas como? Como embrião. Entendeu? Mas se tiver mais dúvida, pode falar. E aquilo que eu não puder responder, eu levo para o papai. Porque senão fala assim, onde que está o corpo de Ialcha? Onde está o corpo de Ial visível? Como é que ele virou o corpo aqui? São 3 corpos. Um ficou no palácio de marfim e o outro desceu. Um ficou em espírito e o outro ficou lá sem a alma. Ficou um ser incompleto. Né? No tempo agora oportuno, em breve, ele vai ter uma alma. Alma de quem, irmã Flávia? Em breve ele vai ter uma alma. O Ial visível vai ter uma alma. Quem é a alma que vai adentrar o corpo de Ial visível?
Então, a alma do ideal visível está lá em cima. Isto. Depois vai ter a alma dele. É. A alma que deixou lá em O cima. corpo de Al visível está no palácio de marfim. Então tem. No final dos tempos, melhor dizendo, quando chegar o tempo certo, aquele vai herdar o corpo. Vai entrar o corpo. E qual alma que vai estar dentro do corpo de Al visível? Pois isso também faz confusão. Quando o corpo morreu aqui em cima, a alma subiu para a luz inacessível. Presta atenção. Mas A alma de Al visível voltou para a luz inacessível. Ele ficou sem alma. O corpo ficou sem alma. ficou sem alma. E qual é a alma que vai entrar agora? É a alma de Micael. A alma de Yalcha Micael. Nada. Isso. Aí vai voltar a ter o ser completo. Eu vou falar, porque como a irmã ainda está aprendendo nosso idioma ainda, às vezes fica mais difícil de entender mesmo. Aí eu vou mais devagarzinho, tá? Mas sempre pode perguntar. A alma o corpo do Yal invisível está lá. A alma do filho vai adentrar. Ok? Aí vai se tornar um ser completo novamente. Tá? Gratidão, papai? Isso é uma pergunta. Já começou, nós estamos na primeira pergunta. Não, do ruminar, né? Ruminar. Mas a meditação Não. Começou não. Mas agora vocês entenderam? A gente foi bem lá atrás para tentar resgatar os irmãozinhos para perto. E quando se trata de Abel e de Yalcha, nós vamos analisando, faz papai Yalcha, nós vamos analisando mais a fundo, tá? A alma é o sangue, tá certo? A alma ela vai junto com o espírito, né? Fala o espírito. E vai ali para as profundezas da terra, tá? Mas Yalcha, que tem a identidade da alma, identidade Yal visível, volta. E o sangue derramado é o sangue do corpo que tinha Yal visível dentro, para justificar o ser da terra e o ser do céu, tá? Porque não é a alma do filho que justifica o ser da terra e do céu, é a alma de Yal visível que justifica o ser da terra e os seres do céu. Mas como que justifica? Vivendo naquele corpo todo esse período, e o sangue daquele corpo, que é a vida daquele corpo, que é a alma daquele corpo, é derramado. Mas o sangue é do corpo, o sangue matéria, é do corpo, tá? Aí fala assim, o sangue mais eloquente do que de Abel, porque ambos são seres terrenos que derramam sangue por inocência, entendeu? Só que Abel não foi para justificar nada, mas o sangue de Yalcha, que veio do corpo humano, é para justificar, porque aquele sangue é ligado à alma de Yal invisível, entendeu? É ligado à alma de Yal visível, tá? Falei invisível não, é invisível, tá? Gratidão, papai. Então a gente vai aqui, ó. Irmão, cadê o irmão? Cadê o irmão? Os irmãos Oswaldo. Olhei porque eu não te vi você. Aí você tinha saído daquela. Irmão Oswaldo. Quem são, irmão Oswaldo? Os servos da casa de Yal.
Quem são os servos da casa de Al? Lembrando, o que é a casa de Al? Não. O que é a casa de Al? A casa de Al somos nós, eu sei. Mas o que é a casa de Al de fato? A casa de Al. Lugar da habitação dele. O que é? É a igreja de Al, que é o templo. Isso, muito bem. Então, quem são os servos do templo de Al? Melhorei. E são sacerdotes, somos sacerdotes, ok. Mas quem é estes que são servos? Porque a gente sabe que o sumo sacerdote é a condição, uma outra condição. Mas os sacerdotes ali são quem? Quem são os servos da casa de Al? Não. Irmã Flávia. Os 144 mil são servos da casa de Al. Por isso que fala assim, ó, não danifica a terra, não danifica o mar, até que nós tenhamos selado os servos da casa do nosso Ial, os servos da casa de Ial, os filhos de Israel. Somente os filhos podem servir, né? Aí a gente viu agora quem é a alma, a gente aprendeu. Quem é a alma é quem? Irmã. Ela tá... eu estava dormindo. Quem é a alma? Quem é a alma? Quem é a alma do corpo de Ialcha? Não. Ial visível. Isso. E o espírito é quem, irmã? É Ialcha Micael, mas na plenitude. Um detalhe que eu vou entrar aqui com os irmãos, presta atenção, quero lembrar os irmãos. Quando fala espírito, irmão Edgar, está se referindo a quem? Espírito é o mestre. Isso, mas está se referindo a qual pessoa do mestre? Micael. Isso, em qual condição? Agora a gente coloca ele nos lugares. Tá. Na condição do templo, de sumo sacerdote. Então é Micael que é o sumo sacerdote? Papai Alves. Então não é essa condição. Então peça, o espírito é Micael, o espírito também é Ialcha. Mas em que ponto? Quando eu falo o espírito de Ial, eu falo de Ialcha Micael. Quando eu falo o espírito especificadamente que está interpretando nos tempos de hoje, é Micael, o anjo enviado. Ok? Porque são duas condições. Espírito, que é Micael, interpreta, é o espírito de temor. E o espírito que é Ialcha Micael, porque é o espírito de Ial. A plenitude de Ial, dentro de Ialcha. E dentro de Ialcha, reparte para as demais hastes. Aí eu pergunto, irmã Iraci, com quantas hastes são compartilhados o espírito de Ial? Com quantas hastes são compartilhados o espírito de Ial? 6 hastes. E quais são elas? Fala o nome das hastes, não é o nome da pessoa da haste, mas o nome do espírito que ela pertence. Sabedoria. Que mais? Que mais? Que mais? Muito bem, exatamente, brilhou. Cada uma dessas hastes representa uma parte do espírito de Ial. Ok? Irmãos. Vamos lá.
Vamos abrir 1 Pedro 2,22, irmãos. 1 Pedro 2,22. Deu certo lá, irmãos? Deu certo. Deu? Só ficou faltando um pouquinho, mas depois a gente tira lá. Não, chegou de 1914. Deixa quente lá, se quiser, 1 Pedro 2,22. 2116. qualquer mano, perdão. 2,22. 1 Pedro 2,22. Diz assim: ele não cometeu nenhum pecado. Mentira nenhuma foi achada em sua boca. Mentira nenhuma foi achada onde? Em sua boca. Quem é esse personagem aqui? Irmão Edgar. Papai Micael. É? Não, papai Alfa, perdão. Papai e Alcha. 1 Pedro 2,22. 1 Pedro 2,22. Isso. Tá? Esse papai Alfa e Alfa Sim. Porque por causa de quê? Por conta de que é a situação de ser apresentado um sacrifício perfeito. Tá? Então, fala assim: quando injuriado, não revidava, ao sofrer, não ameaçava, antes punha sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Nas mãos de quem, irmão André? Exatamente. Coloca a sua causa na mão daquele que julga. Porque ele fala ali com aqueles dois ali assim, eles falam assim, mestre, fala para o meu irmão dividir herança comigo. Quem que ele fala? Sou eu que sou juiz da vossa partilha? Porque ele não está falando dele, que ele é o juiz, mas ele está falando que é outro que é o juiz. Quem é o juiz? Micael, né? Gratidão, papai. Aí, irmão Edgar, eu vou voltar no irmão. Me explica aqui, por que Micael é chamado de anjo do mestre, quando ele anunciava o nascimento de papai e Alcha? E por que ele é chamado de anjo do mestre? É porque todas as coisas que papai e ao visível queria, mandava ele, não é ele que é o intérprete, né? Isso. Vai ser mais contundente, né, mamãe? Você já percebeu. Você já percebeu. Deixa eu voltar aqui. Anjo do mestre. É por causa lá de 2 Coríntios 17. Que o mestre é o Espírito. Espírito. Uhum. E quem que é o mestre? O mestre é o papai Micael. É o Espírito. O Espírito que é o papai Micael. Exato. Então por que ele é chamado de anjo do mestre, se ele mesmo é o mestre? É porque ele está na condição do sexto. Hã? É porque ele está na condição do sexto. Quem fala para ele é o sétimo. Pergunta aí, irmã Diego. Agora você falou certinho. Muito bem. Isso. Agora repete para os irmãos ouvirem. Fala lá. É que ele está na condição do sexto, né? E que quem está falando é ele mesmo, só que na condição do sétimo, né? Aí ele fala, o anjo do mestre é quem? O anjo do mestre é o Espírito. Que é Yalcha Micael. Ok? É o Yalcha Micael. Mas, na condição daquele que é enviado, Micael, o anjo do mestre é enviado. Tá? Porque o mestre é o Espírito. Aí a gente tem que entender que momento é o Espírito
de Yalcha e que momento é Micael. Conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo quem é um momento ou outro. Quer ver o exemplo? Pedro estava reunido com os discípulos, estava todo mundo reunido. Aí fala que todos foram apossados do espírito de temor. Quem é esse? Micael. Ele é a sexta arte. É a sexta arte, temor. Porque o papai ainda estava nascendo. E outro detalhe, é isso que eu estava lembrando. E ele ainda estava o quê? Nascendo. Não tinha ainda o... Eu quero café. Aqui, ó. Esse chefe tá bom pra ele. Tá bom, meus irmãos? Quer falar, irmão? Ah, tá. Então, irmã, Clarice. Irmã Clarice, abre a sua... Ah, você está com o menino, né? Vamos abrir em Lucas 8 e Lucas 3. Lucas 8, 3. Não, perdão, irmão. Salmos 91, 13. Salmos 91, 13. Já estamos acabando aqui, viu, irmãos? Salmos 91, 13. Página 961. Lê bem alto, algum irmão que se prontificar. Poderás caminhar sobre o leão e a víbora, pisarás o leãozinho, o dragão. Agora eu pergunto para o irmão, para a irmã Márcia. Acabou de chegar e já vai responder. Você prestou atenção? No irmão Lena? Prestou? Hã? Então me explica. Isso, agora me explica. Gratidão. Agora me explica. Aqui. Quem é o leãozinho e quem é o dragão? Nessa passagem. Ok. Quem? Lê a passagem. Você está com a passagem aberta? Lê ela, bem alto. Fique de pé. Lê para todo mundo ouvir. Bem alto. Essa é a filha da irmã Márcia, viu, irmãos? Ó, filho da irmã Cida. Oxi. Vai, lê bem alto. Poderá caminhar sobre o leão e a víbora, pisarás o leãozinho e o dragão. Pisarás quem? Quem que está pisando? O leão e a víbora. Está pisando o leão. Poderá pisar quem? O leão está... Isso. Muito bem, Emanuel. Porque é pisar. Quem que é o dragão? Satanás. E quem que é o leãozinho? O antimachia. Quem que vai pisar? Yalcha Micael. Ou Micael vai pisar. Por que pisar? Porque a palavra fala assim, ó. O céu é o meu trono, e a terra escabelo dos meus pés. E que casa hei de fazer para minha habitação? Aí fala, o céu é o meu trono, a terra escabelo dos meus pés. Então, aonde ele está apoiando o pé? Aonde? Na terra. Então, aquele que vai subir vai derrubar aqueles que estão lá em cima, na terra, vai pisar o dragão e o leãozinho, ok? Irmãos, é uma dimensão de ensino que a gente precisa sempre estar voltando para relembrar o que nós estamos vivendo nesse tempo de hoje. Fica com aquela palavra, tem poder para pisar em serpentes e escorpiões. Exatamente. O que é esse pisar em serpentes e escorpiões? Que Papai Alcha inclusive fala. É que nós vamos poder estar lá em cima já, né? Lá em cima, e a gente vai poder andar, conviver com eles sem temer de mal algum, né? Porque a gente já, não é isso?
Calma aí, mano. Eu tô indo lá. Calma. Eu sei que existe raças de serpentes e escorpiões, né? Eu sei, tudo bem. Mas ali fala assim, ó, o papai Alcha fala, vamos lá nessa passagem para a gente finalizar. Lucas, capítulo 10. A irmã Laci falou uma coisa importante. Se é importante, fica de pé, fala bem alto. Vai, irmã, de pé. Bem alto, bem alto. Não, é porque ele falou que a gente caminhar com a serpente. Aí eu falei que ele vai caminhar assim com a serpente, mas... Mas não é essa, não, mas não é essa a referência, não. É isso não. Mas não é essa aí, não. 10, 17. Página 1807. Os 72 voltaram com alegria, dizendo, Mestre, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ele lhes disse, eu via Satanás cair do céu como relâmpago, e eis que vos dou o poder de pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Está falando lá de andar com serpente e escorpião? Não, está falando aqui embaixo. Aqui embaixo. Então está falando o quê? Irmão Edgar. Está falando que a gente vai ter os que estiverem aqui. Não, peraí, deixa eu ler aqui para voltar, irmão. Volta aí. Ah, tá. Essas serpentes e escorpiões são aqueles que estão lá no abismo, que eles vão ser soltos para vir danificar aqueles que ficaram aqui. E eles vão ter poder para uns ferir e ficar com dor, outros para matar. Aqui em específico, presta atenção, irmãos, ó. Fala assim, ó. Eu vi Satanás, ela fala assim, ó, os 72 voltaram com alegria, dizendo, Mestre, até os demônios nos submetem em teu nome. Quando nós chegamos lá, nós vamos falar em nome de Alcha. Sai daqui. É no nome de Paulo? Não. De Pedro? Não. Em qual nome que o demônio sai? Nome de Alcha, mas... Nome de Alcha. O Paulo explica. Que o demônio foi lá, o cara foi lá tentar expulsar. Falou assim, ó, Paulo eu conheço. Mas você Pai de Alcha. Aí fala assim, ó, bom, Paulo eu conheço. Pega essa passagem para mim, irmã, por favor. E Alcha eu conheço, e Paulo eu já ouvi falar, eu acho que é isso. Aí ele fala assim, mas e você, quem é? E deu cacetada neles, tomaram couro. Porque eles não foram com o nome certo, eles pensavam que é só chegar lá, demônio, sai! O demônio falou com ele assim, bom, e Alcha eu conheço, Shaul Paulo eu já ouvi falar, agora você quem é? Né? Atos 19. Lê bem alto, irmão, é de Alcha. Só ouvi aí, mas eu não... Então lê bem alto. Mas o Espírito mal replicou-lhes, aí Alcha eu conheço, e Paulo sei quem é. Aí, ó. Vós, porém, quem sois? Aí, ó, vós, porém, quem sois? Deu um coro. Aí e os 72 voltaram alegres. Mestre, os demônios nos submetem em teu nome, porque eles estão expulsando os demônios lá de cima no nome de Alcha, lançando para a terra. Aí papai Alcha fala assim, olha, não se alegra por isso não, se alegra porque o nome de vocês estão já escritos no céu. Aí tá falando, aí ele fala, eu vi Satanás cair como relâmpago. Aí ele fala, eis que vos dou o poder de pisar serpentes e escorpiões. Está falando que vai pegar essas raças de serpente, essas raças de escorpiões e vai lançá-los por terra.
No abismo nós temos os híbridos, que é a união do filho de Alcha com querubim, união do filho de Alcha com querubim serpente, e união dos filhos de Alcha com querubim escorpião, mostrando que eles são híbridos, mostrando que são raças de querubins. E Gabriel e irmão Robson Magela, Gabriel é de qual raça desses dois? Calma, nós estamos falando de serpente e de escorpião. São duas raças de querubim. Gabriel é um querubim. Qual que é a raça de Gabriel desses dois? Por quê? Explica. Ele é filho de Lúcifer. Filho de Satanás, filho de Lúcifer. Tá, mas e aí? Não explicou não entendi não. Ele é filho de Lúcifer, tudo bem, mas eu quero saber por que ele é serpente. Você falou, ele é serpente, eu quero saber, ele é filho de Satanás, filho de Lúcifer, mas por quê? Os irmãos querem entender. Os irmãos novos chegaram lá, querem entender, ó. Hã? Lembra isso aí, ó, pega uma cola aí com o irmão. O que está escrito lá, irmão? Antiga serpente, chamado diabo ou Satanás, que seduz toda a terra habitada. Então está falando que Satanás é da linhagem de escorpião ou é da linhagem de serpente? Irmão Robson Magela. Aí está falando que Satanás é de escorpião ou é da linhagem de serpente? Então está falando que Gabriel é filho de Satanás, porque Satanás é uma serpente, logo ele é serpente. É isso que eu queria explicar, mas não soube explicar. Né? Gratidão. Aí fala lá só, a criança vai poder colocar a mão aonde? Na áspide. E vai poder pôr a mão na áspide, não vai causar dano nenhum. Está falando de qual momento, irmã Diene? Lá em cima, no milênio. Por quê? A criança vai brincar com o Gabriel. Mas não falou no tempo errado. Nós estamos em outro tempo. Agora nós estamos falando disso. Nós estávamos falando de pisar, jogar por terra. Nós estamos falando de brincar, tá? Uma coisa é brincar, outra coisa é pisar. No momento que estão pisando nas duas raças, serpentes e escorpiões. Não está brincando. Agora nós estamos falando de brincar. Brincar com aquele que é filho da serpente, escorpião. Filho da serpente, escorpião. Do dragão, serpente. Gabriel é uma serpente, né? Gratidão, papai. Então, mais um ruminar no nome de Alcha. Hoje o ruminar foi grande, porque a gente pegou um pedacinho para a gente dar uma espalhecida, para lembrar de alguns pontos, né? A gente chega cansado. Eu cheguei do trânsito. O trânsito hoje está caótico. Até de moto estava difícil. E perigosíssimo. Pessoal com desespero para ir para casa, pessoal viajando para festejar a festa da carne. Aí tá uma loucura. Mas gratidão, papai, que nós estamos aqui. E agora nós vamos finalizar aqui para a gente iniciar a nossa ministração. Tá ok? Em nome de Alcha. Gratidão, papai. Grato ai Alcha, grato ai Al. Grato ai Alcha, grato ai Al. Grato ai Alcha, grato ai Al. E assim seja feita a vontade do papai Alcha. Que Al te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Alcha. Que Al faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Alcha. Que Al levante sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Alcha. Grato ai Alcha, grato ai Al. Grato ai Alcha, grato ai Al. Grato ai Alcha, grato ai Al.
E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja.